Salve, salve pessoal do mundo cervejeiro, estamos aí de novo na área. Esse é o canal Um Chops, eu sou Carlos Frederico e vamos continuar falando um pouquinho mais sobre água, nesse que já é o terceiro papo que a gente vai ter. Hoje, em função de algumas conversas que eu tive com alguns colegas, vou resolver abordar um assunto meio conturbado, problemático, espinhoso, que é a legislação. Vamos tomar um chopp aí e discutir sobre isso. Vem com a gente. Bom, em relação à legislação da água, é importante a gente ver que nós temos uma peça legal que apareceu agora em 2017, se eu não estou enganado, deixa eu só confirmar aqui. Isso, é a Portaria de Consolidação número 5, de 28 de setembro de 2017, do Ministério da Saúde, a qual, lá no seu anexo 20º, vai tratar sobre potabilidade. Tá? Dessa forma, então, a gente tem que se referir a essa portaria número 5 e aos seus padrões de potabilidade de água para a indústria cervejeira. Ah, mas por que isso? Eu estou fazendo cerveja, eu não estou produzindo água, né? Mas aí, no anexo 20º da portaria número 5, o seu artigo 5º define água para consumo humano, que é água potável destinada à ingestão, preparação e produção de alimentos. Tá? Vamos encaixar a cerveja ali em alimentos. E a higiene pessoal, independente da origem. E basicamente aí a gente, dentro da indústria cervejeira, nós vamos poder ter três origens, né? Ou eu pego água de superfície, ou eu pego água subterrânea, ou eu pego água do abastecimento. São as minhas três condições. Bom, essa portaria de consolidação, como o próprio nome está falando, ela consolida a legislação que havia anteriormente dentro de uma única forma, um único amparo legal. Dessa forma, então, existia uma portaria anterior que tratava a respeito de todos os padrões de potabilidade, parâmetros, análise e tudo mais, que era a portaria do Ministério da Saúde 2914 de 2011. Essa portaria, então, ela é recebida dentro dessa portaria de consolidação número 5. Então, tudo que existia na portaria 2914 é incorporado nessa nova portaria de consolidação número 5. Eu não vou discorrer aqui, mas lá estarão as definições das fontes d'água, como que é o tipo, os padrões de potabilidade que você tem que manter, a frequência amostral. Então eu tenho que fazer análise toda semana, tenho que fazer análise todo mês, tenho que fazer análise semestral, quais os pontos de controle mais ou menos que você tem que definir dentro da sua unidade e que você tem que manter o registro disso e informar as autoridades legais. Então, assim, tem alguns parâmetros que você tem que monitorar com mais frequência, semanal ou mensal. Tem alguns parâmetros que você precisa amostrar eles com menos frequência, tipo semestralmente. De 6 meses você tem que fazer aquela análise. Mas é importante a gente dizer que sempre tem que ser feita essas análises. Aí vai definir apenas a questão da frequência, que vai depender também do tipo de fonte d'água que você está utilizando, se é uma fonte superficial, se é uma fonte subterrânea, se é a água da rede, tá? E com isso, então, também
o número de amostras, onde que são coletadas mais ou menos amostras. Dá para a gente coletar só na entrada da cervejaria, por exemplo, lá onde eu capto a água, onde eu recebo a água. Ali é um ponto, mas não apenas ali. Existem outros pontos dentro da indústria que são pontos críticos que você tem que manter, como é que eu vou dizer? Tem que manter um monitoramento. Por exemplo, se você tem uma caixa d'água para armazenar água dentro da sua unidade fabril. Então, ali naquela caixa d'água é um ponto crítico onde você tem que monitorar também. Então, assim, a depender da complexidade da tua unidade fabril, os pontos onde você tem que amostrar também vão aumentando, tá certo? Vale a pena dizer aqui o seguinte: se você puxa água, utiliza água da rede de distribuição de uma empresa de abastecimento, vários desses parâmetros não são mais necessários, porque a tua unidade, né, a tua distribuidora de água já os garante, tá certo? Veja bem, ok, perfeito. A legislação lhe permite até que você não os faça. Alguns parâmetros, não são todos. Tem parâmetros que você tem que continuar a manter, tá? Mesmo você recebendo água captada da rede. Mas sempre é bom monitorar, porque a gente não sabe, pode acontecer uma eventualidade ou outra e você tem uma contaminação e aquilo chega para você. Então, a gente nunca pode se esquecer que nós estamos trabalhando com água para consumo humano, né? Alimentos para consumo humano. Então, todo cuidado, todo monitoramento tem que ser feito para que não exista nenhum tipo de contaminação naquele produto final seu que possa vir a acarretar algum tipo de problema de saúde aos teus consumidores. Isso você não quer de forma nenhuma. E a melhor prática é a prática preventiva. Então, as medidas preventivas são o teu melhor escudo para isso. E uma das práticas preventivas é você monitorar. Então, você está sempre antenado, sempre monitorando os teus parâmetros. A grande maioria dos parâmetros são parâmetros simples, parâmetros que você consegue, vamos dizer assim, regularmente, semanalmente, mensalmente, fazê-los sem grande ônus e que já vão te dar uma grande informação se a tua água está ou não com algum problema, tá? Claro, existem alguns parâmetros que infelizmente a gente não consegue detectar com essas análises de rotina, demandam análises mais apuradas, também mais caras, mais onerosas, e aí você então aumenta o teu prazo, a tua frequência de amostragem. Então aí você pode partir para uma coleta semestral ou mensal, vai depender aí como é que é o teu fluxo, o teu regime de trabalho, da onde você tira. É interessante aí você fazer toda uma análise da ambiência vizinha onde a tua unidade fabril está inserida, tá certo? Se você está numa região urbana, se você está numa região rural, qual que é o tipo de atividade que é realizada ao redor da sua unidade fabril, o seu sistema de captação, como é que é um sistema superficial, é um sistema subterrâneo. Isso aí tudo vai te dar dicas se há ou não a necessidade de efetivamente você ter uma frequência de amostragem mais intensa, mensal ou semestral, mensal ou semanal, ou se você pode fazer uma frequência de amostragem mais espaçada, semestralmente, tá? A gente nunca deve esquecer, por exemplo, para quem está captando água, por exemplo, de fontes superficiais, essas fontes são extremamente suscetíveis ao regime de chuvas. Então, quando chegam as chuvas, a água muda completamente o perfil dela. E aí você pode ter o surgimento de contaminantes.
A partir dos contaminantes que você tem, isso vai te determinar também que tipo de tratamento de água deverá ser feito para essa água captada poder ser utilizada na tua unidade fabril. Então, a depender dos contaminantes, se tua água for muito contaminada, você vai ter que fazer tratamentos extremados na tua água, tratamentos muito apurados, e isso, consequentemente, vai demandar investimento e preço, custo. Você vai gastar com equipamento, vai gastar com reagente, vai gastar com hora homem. E isso vai ter que ser agregado ao teu produto, no preço final do teu produto. Por outro lado, se a tua água, a tua fonte é uma fonte limpa, sem contaminantes, que você possa fazer um tratamento básico, primário, e já dispor dela para a sua produção, melhor ainda, porque aí você já consegue reduzir todos esses custos que você teria com a unidade de tratamento da água. Isso já é reduzido, consequentemente os teus custos se reduzem também, tá? Então, só para a gente enfatizar, o que vocês precisam? A portaria de consolidação número 5, 28 de setembro de 2017. Essa é a peça fundamental, vamos dizer assim, a peça de legislação que você tem que se debruçar sobre. E dentro da portaria de consolidação, a 2914 de 2011, que vai definir, que foi, na verdade, incorporada dentro da portaria de consolidação número 5, a 2914 foi incorporada, foi enxertada dentro da portaria de consolidação número 5, então não é que a portaria 2914 foi revogada, ela foi trazida para uma peça de legislação maior, que é a portaria de consolidação número 5. Então, vocês vão ver que em muitos lugares da portaria de consolidação número 5, eles se referem a 2914 com os mesmos parâmetros que existiam antes, tá? Dentro dessa portaria vai ter todo o discriminativo de parâmetros, amostragem e frequência necessários, como você elaborar o seu plano de amostragem e análise d'água, tá? Sempre aqui enfatizando, isso trata-se de uma legislação federal. Vocês terão que olhar legislações estaduais e legislações municipais, tá? Por quê? Porque pode ser que vocês tenham, não sei, acho difícil, mas pode ser que exista alguma particularidade onde uma peça de legislação municipal ou estadual seja mais rigorosa ou peça uma frequência maior do que a peça federal. Isso é possível, tá? Por exemplo, às vezes lá na portaria de consolidação número 5 rezava que a frequência tinha que ser semestral. E aí você descobre que no teu estado existe uma legislação estadual que determina que a amostragem tem que ser mensal. Está errado? Não, você está sendo mais criterioso. Então, você sai de um regime de amostragem semestral para um regime de amostragem mensal. Então, você está sendo mais criterioso, está monitorando mais, está tendo mais cuidado. Isso é possível de fazer? Sim, isso é possível, tá? As peças de legislação estadual e municipal podem ser mais rigorosas do que a legislação federal. O contrário não é possível, tá? O contrário não é possível. O que eu quero dizer o contrário? Por exemplo, se a portaria federal determina que o regime de amostragem é semanal, então toda semana você tem que coletar uma amostra. Aí o Estado vai e determina uma legislação que reza que aquela amostragem tem que ser anual. Aí não pode, porque aí você está flexibilizando, tá? Nesse caso aí não pode. Então, as peças estaduais e municipais podem restringir, podem aumentar os critérios, mas não afrouxá-los, não diminuí-los, tá certo? De qualquer forma, é interessante a gente ter essa ideia das peças de legislação, porque elas, na verdade, são excelentes apoios para a gente. Por quê? Por que aparece uma peça de legislação? Historicamente aconteceu algum problema.
Então, se houve ou ocorreu algum problema, várias vezes uma situação recorrente, tá? E se chegou num ponto onde os legisladores tiveram que impor leis, estabelecer legislações para que aquela situação não se repetisse mais. Isso visa, em última análise, a garantia e a segurança do consumidor, tá? Que tem que ter a segurança do produto que ele está comprando, que não vai fazer mal a ele, isso tem que estar garantido, e ao mesmo tempo a segurança e a garantia do produtor, tá certo? E isso vai se passando dentro da cadeia. Por exemplo, quando você adquire insumos, malte, levedura, lúpulo, você vai chegar no teu fornecedor e vai pedir um laudo técnico para ele, vai analisar aquilo ali, vai ver se bate dentro do que você quer, né? E ainda assim, se você proceder corretamente, você vai coletar uma amostra daquele material que está chegando para você e vai fazer uma análise daquilo, para ver se o que você está recebendo corresponde ao laudo que está chegando, tá certo? Tudo tem que ser feito em conformidade, tá? Então, você pode, aí outras discussões, fazer certificação de fornecedores, fazer visitas em loco para avaliar processo de produção, fazer amostras esporádicas, então tudo isso é possível dentro de um arranjo produtivo, tá bom? E aí juntos, todos garantimos a qualidade da cadeia completa e a satisfação do consumidor. Olha que maravilha! Bom, é isso. Espero que vocês tenham curtido. Se vocês tiverem mais interesse, então as peças estão disponíveis na internet, se a legislação é pública. E qualquer coisa eu recomendo então que vocês entrem em contato com uma empresa especializada que possa então prestar uma assessoria específica no caso, se houver necessidade. Tá joia? Então um grande abraço, até a próxima. Fui!